Esses dias eu me deparei com este vídeo aqui. Isso é um crime tão absurdo, esse é um terrorismo biológico, o que esses caras fizeram. Eles levaram, propositalmente, eles foram lá no Amazonas buscar essa doença, levaram pra Bahia, disseminaram nas plantações pra destruir a economia, pras pessoas pobres como esperança votarem no PT. Ah, não, mas aí, Leonardo, isso aí já é chapéu de alumínio seu. Quantas prefeituras, a Bahia deve ter por volta de 500 municípios e tal, né? Muitas prefeituras. Quantas prefeituras o PT tinha até o final da década de 80? Vocês sabem? Nem imagino. No Salvador? No Salvador não, na Bahia? 0! Eles não tinham penetração nenhuma na Bahia. 0! Hoje eles têm por volta de 50, mais o governador, que é do PT. Então eles empobreceram o povo a ponto, porque acabou, olha o que esses caras fizeram, tá? Acabaram com... Hoje a gente tá lá embaixo na exportação de cacau, eles acabaram com o cacau na região, a ponto de pessoas se suicidarem, porque perderam tudo, pessoas cometeram... Tá? Como eles tinham veículos, caminhões e tal para transporte de cacau, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a cortar árvores para vender. Então eles causaram um colapso ambiental também, absurdo que aconteceu na região. Começou a ter prostituição infantil, crianças começaram a... E tudo por causa desse partido que o pessoal da Bahia gosta e vota neles. E aí, eu parei e pensei, gente, do que esse homem tá falando? Como assim isso aconteceu na Bahia? Que história é essa? Então eu fui procurar saber, porque aqui nesse vídeo ele fala sobre um documentário chamado O Nó. Eu fui atrás do documentário e assisti e trouxe algumas partes do documentário para a gente entender que história é essa. Então, só para resumir, para vocês entenderem exatamente do que diz o documentário, o que é o Vassoura de Bruxa, que é isso que ele está se referindo no vídeo, e eu trouxe alguns pedaços por causa dos direitos autorais, a gente sabe disso, né? Então, o que acontece? É uma doença, como ele mesmo disse, que foi trazida do Amazonas e colocada na plantação de cacau na Bahia. E como que eles colocaram esse vírus, né, na plantação? Eles traziam esse vírus nas folhas e eles amarravam a folha com o vírus, né, com o fungo, nas plantações de cacau. Por isso o documentário chama O Nó. E agora eu vou trazer alguns pedaços e aí eu vou interagir com o vídeo contando algumas coisas, se forem necessários, que eu lembrar do documentário, para vocês entenderem melhor. A introdução da doença vassoura de bruxa nas plantações de cacau do sul da Bahia inviabilizou mais de 600 mil hectares da cultura, ocasionando um desastre socioeconômico e ecológico de proporções jamais registradas. Os efeitos da catástrofe continuam repercutindo desde 1989 e afetam uma importante zona biogeográfica com 93 municípios, onde vivem quase 3 milhões de pessoas. Este filme aborda o fato a partir das evidências e dos argumentos científicos contidos nos relatos dos depoentes e em documentos oficiais. E aí, então, agora, de cara, eu já vou trazer a parte de um trabalhador dizendo onde ele está trabalhando agora, porque ele não consegue mais trabalhar na lavoura, porque acabou a lavoura. Para onde que eles foram? Pois é. A vassoura de bruxa acabou a roça de cacau e por jeito de vir, eu vim por isso. Não tem outro recurso. Nós não tínhamos outro serviço para trabalhar, por jeito de vir para reciclagem. As fazendas de cacau desempenhavam um papel muito semelhante, né, ao que era o papel do Estado em fornecer moradia, por exemplo. Hoje nós vemos um número de favelas muito grande, principalmente em Ilhéus e Itabuna. Além do problema social que foi gerado com o advento da vassoura, houve um problema ecológico muito grande. E por que houve esse problema, né? Lembrando, tinham muitas fazendas e eu vou explicar sobre a questão das fazendas no final, né? Então, por causa que colapsou, os fazendeiros perderam o dinheiro, então eles tiveram que demitir a população. Todo mundo que trabalhava, que ganhava seu dinheirinho ali na Bahia, que era uma área muito rica do Brasil, simplesmente acabou, galera. Acabou. Os trabalhadores perderam seus empregos, a lavoura foi abandonada de uma forma generalizada e o produtor, para sobreviver, para comer mesmo, né, fazer sua feira, foi obrigado até a vender madeira.
E agora eles vão explicar o que é esse fungo, essa vassoura de bruxa. Né, da propriedade. Isso provocou um dano ecológico muito grande. É uma doença provocada por um fungo chamado Moniliophthora perniciosa. A interação do fungo com a planta é uma interação muito complexa, o que faz essa doença ser tão difícil de ser combatida. O ciclo, né, da doença vassoura de bruxa começa com a penetração de um esporo. É um esporo que parece uma gotinha de água. Ele é tão sensível que em poucas horas ele morre. Muito interessante que o fungo ele só penetra tecido em crescimento. Então, o grande problema da vassoura de bruxa não é nem tanto os frutos que adoeceram. São os frutos que nem chegaram a ser produzidos. A introdução da vassoura de bruxa no estado da Bahia, por essa enorme distância entre a Amazônia e o sul da Bahia, mostra que é praticamente impossível isso tenha acontecido por causas naturais. E aí eu vou explicar para vocês por que é impossível. Porque tinha no Amazonas, como foi dito, e depois foi sendo visto, né, a proliferação desse fungo, nessa doença, em lugares muito específicos que não tinha um caminho para seguir. Então ele saía, por exemplo, sei lá, de um lugar aqui, daqui a pouco ele aparecia em outro completamente diferente, e nesse meio do caminho não tinha nada. Então é impossível que essa doença saísse deste ponto para chegar no outro. E aí eles chegaram na conclusão de que alguém estava sabotando as fazendas. Em 1989, logo após a descoberta do primeiro foco da doença, técnicos da CEPLAC publicam um registro da primeira ocorrência, concluindo que... E aí, só para vocês entenderem, essa CEPLAC era a associação que estava ajudando esses agricultores a acabar com essa doença. Então, ela pedia para eles fazerem determinado tipo de coisa. E aí eles seguiam à risca, e isso só piorava. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. O nome é CEPLAC. A introdução de C. perniciosa no estado da Bahia não pode ser atribuída a agentes naturais de disseminação. Isto abre a possibilidade da introdução do patógeno através do homem. Eu tenho a impressão que isso foi um processo ideológico, né, onde precisava se acabar com os grandes produtores de cacau da região, para acabar com os ricaços do cacau, entre aspas. E aí esqueceram que acabaram com os empregos, acabaram com a zona rural, que acabou com o comércio, e a região entrou e se depauperou aí. Aí agora eu ouvi o documentário inteiro e vocês vão ver que tem uma pessoa que assumiu que ele fez isso. Ele veio e está no documentário assumir. Não, eu fui uma das pessoas que trouxe a vassoura de bruxa para a Bahia. Eu sou Luiz Henrique Franco Timóteo, fui um dos idealizadores da introdução da vassoura de bruxa na Bahia. A CEPLAC deveria ser extinta e essa intenção era absorver 20% do funcionalismo que trabalhava na CEPLAC e o resto iria ser mandado embora. Ficou concluído de que a necessidade de botar a CEPLAC em evidência, não se deixar perder os empregos, seria mostrar ao Brasil, à opinião pública e ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, de que a CEPLAC era viável ainda em defesa da agricultura do cacau. Então a intenção era dar uma alternativa para isso. E qual foi a alternativa? Mostrar que a CEPLAC teria ainda função. E qual seria essa função? Combater a praga. Que praga? A praga mais violenta que tem, que é a vassoura de bruxa. Ficou certo de que traríamos vassoura de bruxa de Rondônia. Foi por isso que eu disse para vocês que a CEPLAC ajudou, justamente por causa disso. Primeiro, antes deles saberem que a própria CEPLAC trouxe o vassoura de bruxa, né, a vassoura de bruxa para dentro da lavoura, eles também ficavam falando, faz isso, faz aquilo, e não estava ajudando, não ajudava, e eles não entendiam o porquê não ajudava. Então, se alguém tentava alguma coisa diferente, era multado, ou eles faziam alguma coisa para que essa pessoa parasse de fazer coisa por conta dela, tá? E
aí acabou o documentário com essa parte desse cara falando que foi um dos idealizadores desse projeto, só que em nenhum momento eles falaram de quê? De PT. E eu fiquei me perguntando da onde que o engenheiro, né, veio dizer que é culpa do PT esse negócio que aconteceu na Bahia. Da onde? Porque o documentário não fala nada de PT, absolutamente nada. Eu fiquei esperando, falei, cadê, gente? Vai denunciar, não é possível. Não. Então eu tive que ir um pouco mais a fundo nessa história toda. E aí eu trouxe o Chico Graziano, que vocês já estão vendo o perfil dele aí, que eu tirei do X. Ele foi lá na Bahia e entrou nos arquivos dessa situação do cacau no Brasil, e eu trouxe o depoimento dele, e é aqui que ele vai dizer como que a CEPLAC, que estava envolvida nesse processo, tem a ver com o PT. Vamos ouvir o que ele falou no vídeo da internet, inclusive. Eu descobri, lendo o relatório do Ministério da Agricultura, da Comissão de Sindicância, 28 de dezembro de 2006, apresentou um relatório e fala que Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna, depois deputado federal pelo PT, na época técnico da CEPLAC, e Eliezer Correia. Era do PT, técnico da CEPLAC. O PT estava dentro da CEPLAC. Era um dos principais partidos da CEPLAC. O Hélio Duarte, Everardo Farias, Jonas dos Santos. Todos essas pessoas PT. Participaram junto com um réu confesso. Olha só, existe um réu confesso, chama-se Luiz Henrique Franco Timóteo. Ele contou a operação chamada Cruzeiro do Sul. E depois, quando a Comissão de Sindicância foi apurar, o relatório da comissão diz que o superintendente ou diretor e seu chefe de gabinete, chamados Geraldo Landim e Graxo Maia, acobertaram documentos, fizeram, aspas, retenção indevida de documentos. Tudo foi acobertado. É uma coisa horrorosa. Eu fiquei muito mal impressionado com isso. Eu vim conhecer, como engenheiro agrônomo que sou, o cacau, a doença. Eu nunca tinha visto a doença. Eu vim ver como é que os clones novos estão tentando recuperar a cacauicultura. E de repente eu percebo que todo mundo trata aquilo que todo mundo sabe que aconteceu. A esquerda brasileira, na mão desses caras, destruíram a cacauicultura. Pergunta para mim, por quê? Porque eles queriam fazer disso aqui, acabar com a opulência do cacau. É um mito criado, infelizmente, por Jorge Amado. A cacauicultura, aquela coisa toda retratada, tenha talvez sido o ciclo econômico mais democrático do Brasil. Escuta o que eu estou te falando, porque eu fui pesquisar os dados. No ciclo da cana-de-açúcar, aí não. Grandes plantations. Na cultura do café, já havia muitos pequenos e médios produtores. No cacau, a área média do cacau, pasmem vocês, era de 80 hectares. De 60 a 100 hectares. Existiam alguns grandes produtores com 300, até com 500. Um ou outro com 1.000 hectares, ou seja, perto das grandezas dos latifúndios de outrora, quase nada. E aí você deve estar se perguntando, por que ele falou do Jorge Amado? Meu Deus, já colocaram outra pessoa dentro dessa história toda? Pois é, mas é porque essa situação da Bahia foi disseminada por causa das obras de Jorge Amado, porque se esqueceu o que realmente aconteceu. Tem um réu confesso que disse que trouxe a doença para a Bahia, só que isso não é contado. Então o Jorge Amado, nas suas histórias, seus livros e tudo mais, fala do poder do fazendeiro opressor, que tinha muito dinheiro e esse tipo de coisa. E é isso que fica na cabeça das pessoas, mas ele vai explicar também que não é isso que acontecia na Bahia. A boa parte das fazendas era de microempreendedor, fazendas pequenas, com poucos hectares. Então, eu quero ter a responsabilidade de botar o dedo sim nessa ferida. E eu quero pedir à ministra Tereza Cristina, liberte a cacauicultura da Bahia. Ela ainda está na mão da CEPLAC, que não deixa fazer nada, que não entende de nada, que fez tudo errado no passado.
recomendou um plano de recuperação da lavoura que piorou a situação, levou ao endividamento os cacauicultores. Os relatórios disso são fartos e são conhecidos pelo Ministério da Agricultura. A Polícia Federal apurou também. E consta aqui, porque todo mundo diz que na época o ministro da Justiça do Lula, o senhor Márcio Tomás Bastos, diz que ele deu ordem, esconde isso daí tudo. É o que se fala. Em 5 anos, a produção caiu 75%. Ele continua falando em outro vídeo sobre essa situação, tá bom, da Bahia sobre o cacau. Então ele vai falar da produção, o quanto diminuiu e aquilo que eu falei para vocês sobre a questão do tamanho das fazendas. De maior produtor e exportador mundial, o Brasil se tornou importador de cacau. Das 225 mil toneladas que a indústria está processando nesta temporada, 43 mil toneladas se originaram da Costa do Marfim, a África, a CEPLAC. Pagos para proteger, eles destruíram, eles traíram a cacauicultura baiana. 2 motivos se imputam aos criminosos. Primeiro, eles queriam punir os produtores tradicionais de cacau, quebrando as suas pernas. É o PT, é isso que o PT faz, quebra o microempreendedor. É isso que faz e faz até hoje, gente, até hoje. Para assim forçar o avanço da reforma agrária na região. Depois desse vídeo, inclusive, eu vou colocar um vídeo do Lula atual, tá? Porque esse vídeo aqui é antigo, sobre essa questão da reforma agrária. Ele enchendo o peito de falar quanto ele fez de reforma agrária desde o governo Dilma, ou sei lá quantas coisas mais ele fez. Pessoal de esquerda. Segundo lugar, criaram um enorme problema fitossanitário visando tornar imprescindível a ação da CEPLAC, o órgão que lhes pagava os salários, que na época, em 1989, estava ameaçado de extinção. Então, introduz a doença, aí não pode mais fechar a CEPLAC, nós temos que proteger, e fizeram essa atrocidade. Ao percorrer nesses dias, conforme estou relatando, essa região sul da Bahia, aprendendo sobre o passado e o presente do cacau, eu descobri um outro mito, originado nos romances de Jorge Amado. O mito de que os antigos fazendeiros do cacau eram grandes latifundiários, que é o que todo mundo pensa, é o que eu pensava. A história, porém, parece ser diferente. Um documento que me ofereceram para ler, intitulado O Cacau na Bahia antes da CEPLAC, escrito em 1956 por Paulo Alvim, um técnico do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas, da OEA, relatou que as fazendas daquela época antiga eram maiores do que as de antigamente ainda, porque teria havido durante a Primeira Guerra Mundial uma queda dos preços. Então, as fazendas relatadas pelo Paulo Alvim na década de 50 eram maiores do que aquelas encontradas na década de 1920. Eram pequenas as propriedades, as lavouras de cacau. 2.211, ou seja, 96,5% foram classificados como mini, pequenos e médios cacauicultores. E esses mini, pequenos e médios cacauicultores respondiam por 76,6% das plantações de cacau. Ou seja, os pequenos e os médios dominavam a produção de cacau nesta época do plano da lavoura cacaueira. Segundo a CEPLAC, naquela época que eles fizeram esse trabalho, nos anos 90, haviam cerca de 25 mil cacauicultores no sul da Bahia, que cultivavam uma área de 575 mil hectares. Se nós dividirmos os 575 mil hectares pelos 25 mil cacauicultores, a área média dos produtores de cacau dá 23 hectares. Um sítio, uma pequena lavoura, não tem nada a ver com latifúndios. Resta agora a questão política e jurídica. Um dia romperá a impunidade. Esta impunidade que está protegendo os criminosos da vassoura de bruxa. Tomara que sim. Tomara que um dia o nosso país elimine a impunidade política
a impunidade dos crimes de colarinho branco, né? A impunidade que nós vemos estabelecida em todas as esferas, contaminando a democracia brasileira. O que eu vi lá, de perto, os relatos, os documentos que li, que foram dezenas, as conversas que fiz com produtores antigos, realmente me deram a comprovação de que foi cometido um crime atroz contra a agricultura. Os nomes das pessoas são conhecidas, ligadas à esquerda. E agora aquela região está muito mais pobre do que estava antes. Por quê? Porque tiveram uma ideia, né? Vamos destruir os cacauais e vamos entregar isso aqui para o MST, vamos fazer reforma agrária. E aí os índios entraram na jogada, começaram a retomar as suas terras que estavam ocupadas há 80 anos, há 60 anos. Olha, a região do sul da Bahia está muito depreciada. O hectare da terra lá, pasmem vocês, onde existe cacau, está valendo R$3.000 o hectare, R$5.000 o hectare, tudo desvalorizado. Por quê? Porque se cometeu um crime contra a agricultura daquela região. E é isso. As pessoas da Bahia votam no PT porque não sabem da história, não pesquisam, nós também não sabemos. Imagina, se eles não sabem e isso aconteceu lá, quem dirá os outros estados? Isso é um escândalo que eu nunca nem fiquei sabendo. Acho que nem minha mãe deve saber, minha família, o pessoal mais velho, eu quero dizer. Por causa disso, quando a gente não sabe a história, a gente erra. E aí tem gente na Bahia defendendo o PT. Exatamente, mas como eu prometi para vocês, eu vou colocar o vídeo sobre o Lula exaltando a reforma agrária. Mas eu vou contar para vocês. Foi no nosso governo que nós colocamos, no meu primeiro mandato, 49 milhões de hectares de terra à disposição da reforma agrária. Sabe como é isso? Tomando das pessoas. Porque teve uma última notícia recente agora, que tem uma família que está lá, sei lá, por gerações, passa de pai para filho, e ele simplesmente, o INCRA, simplesmente veio e falou, não, vocês têm que sair. Para dar para quem? Para o MST. No governo da Dilma, a gente colocou mais 2 milhões. Chegamos a 51 milhões de hectares disponibilizados para a reforma agrária. 52% de todas as terras disponibilizadas em 500 anos para fazer reforma agrária foi no nosso governo. E por que nós fizemos isso? É porque as pessoas que querem trabalhar no campo têm o direito de trabalhar no campo. As pessoas que querem trabalhar no campo têm direito de ter crédito, facilidade para trabalhar. Então quer dizer que quem quer trabalhar no campo pode trabalhar no campo, mas você acabou com o campo na Bahia e o pessoal foi pro lixo, como já foi mostrado. Ou seja, o que a gente já sabe, mentira atrás de mentiras. E cada vez que eu procuro mais coisas sobre o PT, eu fico assim, incrédula, porque eu voltei nesse miserável. Eu fui petista. E eu sinto assim um desgosto tão grande por isso, de ter sido tão burra, de não ter visto tudo isso, que agora, descobrindo este assunto na Bahia, e eu sou baiana, meu Deus do céu, eu fico muito decepcionada. Eu fiquei muito em choque. Foi por isso que eu fui procurar essa história, porque eu sou baiana, mas cresci em São Paulo, por isso que eu não tenho sotaque baiano. E assim, minha família é de lá, minha família ainda está lá. E ele traz cada vez mais miséria para o Estado. Gente, é isso. Espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau.